o que é possível obter na psicoterapia, o que é que a gente pode conseguir na terapia. Bem, falando assim de uma forma direta, objetiva, eu diria que há um grande ganho, um ganho que eu considero aí essencial. Eu tô concordando aqui com alguns psicanalistas, inclusive psicanalistas conhecidos, como Christian Dunker, Jorge Forbes, Contardo Caligares e tantos outros. Estou falando de psicanalistas contemporâneos, atuais, que vão concordar comigo, ou melhor dizendo, eu concordo com eles. E tem outros ganhos que são ganhos menores, que são pequenos ganhos menores que são colocados e ventilados aí por todo mundo. Normalmente são citados por todo aquele que conhece um pouco da dinâmica e da lógica da psicoterapia, né? Mas, antes de falar no ganho maior, que eu acho de fundamental importância, que eu acho que é o mais significativo quando se faz uma boa psicoterapia, vamos falar primeiro dos ganhos menores, né? Dos objetivos menores e aquilo que o indivíduo pode conseguir de uma maneira micro, de uma maneira mais assim pontual, e o termo talvez melhor, eu sei que o jargão é complicado para quem não é da área, mas o termo é psicodinâmico, né? O que é psicodinâmico? Psicodinâmico é aquilo que é momentâneo, que é pontual. O que não significa dizer que não é menos importante por ser psicodinâmico, né? O psicodinâmico é aquilo que momentaneamente eu vivencio, né? Então, por exemplo, o indivíduo pode estar alegre de maneira momentânea ou estar triste de maneira momentânea. Esses são estados psicodinâmicos. Agora, estar deprimido é algo mais constante, né? Ou ter uma depressão, né? Ou ter uma estrutura de transtorno psíquico específico. Mas a verdade é que, em termos psicodinâmicos, a psicoterapia, proporciona inúmeras melhoras, né? E são melhoras conhecidas, né? Autoconhecimento, uma melhor percepção de si mesmo, autoestima, um olhar melhor em relação às suas próprias potencialidades, né? Modificação na forma como o indivíduo se relaciona com os outros, sejam as relações mais próximas, sejam as relações mais distantes, né? Tudo isso são melhoras psicodinâmicas e, por serem psicodinâmicas, tem que estar o tempo todo sendo checadas, porque uma vez essa melhora psicodinâmica estabelecida, ela pode mais tarde se alterar e o sujeito voltar ao padrão negativo, o padrão disfuncional, o padrão não tão adequado e que traz mal-estar para ele, que é o padrão anterior. Então, por isso, o indivíduo, quando começa a tratar essas questões psicodinâmicas, ele precisa estar o tempo todo reavaliando-as. E é nesse sentido das melhoras pontuais que se centraliza quase sempre as considerações sobre a psicoterapia. Quando você lê autores e textos, ainda que são textos gerais, abrangentes, para o público em geral, você vê quase sempre os autores de psicologia, de psicanálise, falarem dos benefícios da terapia, se limitando, se circunscrevendo a essas melhoras pontuais, essas melhoras psicodinâmicas. E não está errado não, é porque essas melhoras psicodinâmicas são mais perceptíveis, são mais visíveis e são mais alcançáveis, são mais passíveis de serem conseguidas do que a melhora mais profunda ou um objetivo de grande alcance que nem todos conseguem em um percurso terapêutico, né? Então essas melhoras pontuais são melhoras mais possíveis de serem verificadas. Não é à toa que até pesquisas empíricas e de avaliação são feitas em torno dos benefícios pontuais, desses benefícios da psicoterapia. Então, por exemplo, eu me lembro de algumas pesquisas que eu tenho lido e a cada ano essas pesquisas, quando se refazem, chegam à mesma conclusão, sempre confirmam. É impressionante isso, né? Isso foi uma das coisas que mais me empolgou na época da faculdade, né? Quando eu comecei a travar contato com essas pesquisas, e quanto mais os anos passam,
mais esse dado só se confirma e só se reproduz, que é o seguinte: pega-se dois grupos, um grupo que só faz terapia medicamentosa com fármaco, com psicofármaco, com medicações psiquiátricas, e um outro grupo que só faz psicoterapia. E quando vai se avaliar as mudanças em termos de funcionamento cerebral, na neuroanatomia funcional, com os aparelhos específicos, né? As mudanças bioquímicas mesmo, né? Cerebral, durante o percurso e durante a experiência terapêutica de ambos os grupos, o resultado, para a surpresa, é que ambos os grupos estavam com respostas e com melhoras semelhantes. Tanto tomando a medicação como fazendo psicoterapia, o resultado em termos de melhora era o mesmo. Qual é a conclusão dessa história? É que em boa parte dos casos, se você atacar para os dois lados, farmacologia, psicofarmacologia, medicação e trabalho terapêutico, psicoterapêutico, o resultado tende a ser melhor, porque você está atacando para os dois lados. É óbvio que há casos específicos onde o indivíduo pode trabalhar apenas em psicoterapia sem necessariamente a intervenção medicamentosa, e há outros casos em que a intervenção medicamentosa é indispensável, seja indispensável de maneira pontual, em um momento, seja indispensável para o resto da vida, para a vida inteira, porque o paciente traz, nesse caso, uma estrutura específica, bioquímica, inclusive, que necessita da assistência farmacológica, né? Mas ainda falando da psicoterapia, a gente precisa aqui colocar que o psicoterapeuta, quando faz uma psicoterapia, e aqui eu estou me referindo à psicoterapia bem feita, uma psicoterapia onde houve o vínculo, onde houve a conexão e o trabalho realmente evoluiu, porque há vários motivos para um trabalho terapêutico não evoluir. E aí já seria tema para outro vídeo, né? Vamos ficar centrado no nosso tema. Mas uma boa terapia, uma boa psicoterapia que leva o sujeito a evoluir, a responder bem, a trabalhar as suas questões, tem no psicoterapeuta um papel importantíssimo e várias funções. Quer ver uma função? Uma das funções mais conhecidas do terapeuta em terapia é servir como espelho para o próprio sujeito. O que é que significa isso, né? Imagine, por exemplo, você penteando o cabelo ou se arrumando sem espelho. Agora imagine fazendo a mesma coisa com o espelho. O espelho ajuda você a se ver, a se olhar. É essa metáfora da terapia. O terapeuta às vezes funciona como espelho no sentido de, ao ser perguntado, fazer a mesma pergunta para o paciente, o sujeito, né? Como se fosse uma espécie de recurso retórico, né? De devolver a pergunta, ou então de se igualar ao paciente em termos aí de linguagem, e até de linguagem corporal, de postura, que é uma forma de fazer o sujeito, ao olhar para o terapeuta está ajudando a ele a olhar para ele mesmo. Essa é a metáfora de servir-se como espelho, né? E convenhamos, só isso já existe algo de significativo que é diferente do sujeito estar trabalhando essas questões sozinho. Ainda que o terapeuta seja de uma escola, de uma formação teórica que fale menos, a gente sabe que há alguns terapeutas que são mais econômicos na interação com o sujeito. E não quer dizer que isso seja errado, tem a ver também com formação teórica. Algumas escolas teóricas de psicoterapia, por causa da fundamentação teórica, da visão de mundo e de homem, tende os profissionais a interagir pouco, a pontuar pouco, a ficar mais em silêncio. Aí se criou aquele estereótipo, especialmente do psicanalista, o estereótipo do psicanalista que não fala, que não interage, que só ouve e que só diz apenas, o tempo da sua sessão acabou. E há razões para isso, né? E claro, cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação, não vamos entrar aqui no mérito, mas mesmo um terapeuta que seja mais silencioso, por várias razões, seja por causa do atendimento específico, ou por causa da formação teórica mesmo, da visão e perspectiva de mundo, é diferente, e quem faz terapia sabe do que eu estou falando, é diferente você estar falando e se organizando ao falar, porque o falar
se assemelha um pouco a você colocar para fora as suas ideias, para olhar para as suas próprias ideias, porque você se ouve, você olha e você se organiza, do que você está falando para uma parede, né? Havia aquele estereótipo, aquela coisa do psicólogo ou psicanalista que não fala, né? Especialmente esses que eu citei, que não fala, que você tá pagando para falar, e o terapeuta está em silêncio, não dizer nada. Além de haver razões para isso, é muito diferente você estar com uma outra pessoa conversando, dialogando, compartilhando e se organizando de tal forma, porque ao se ouvir, ao se escutar e ao falar para outra pessoa, o sujeito se constitui melhor e mais. Nós sempre somos assim, né? A gente acaba se conhecendo também a partir do outro. O outro me ajuda a me conhecer, né? A partir dos relacionamentos que eu estabeleço, eu consigo me constituir como pessoa, seja me identificando com o outro, seja me diferenciando do outro e sabendo pelas diferenças o que é meu, tanto quanto sabendo pelas semelhanças o que é que também eu me identifico. Então, tudo isso tem a ver com o outro. E na relação com o terapeuta, isso aparece também, porque está com alguém que está me ouvindo, me escutando e prestando atenção em mim, me acompanhando. Aquilo é totalmente diferente do que estar falando sozinho. Ainda que o falar sozinho e alguns recursos aí de autoterapia não sejam de todo desconsiderados, pelo menos eu não desconsidero. Eu não refuto e nem acho que não haja outros caminhos terapêuticos, inclusive de terapias alternativas, meditação, etc. Mas é diferente a experiência da psicoterapia, né? Ademais, no caso do psicoterapeuta bem formado, bem capacitado, a escuta é qualificada, tudo isso que a gente já conhece, a escuta qualificada, do acolhimento, do profissional estar num local simbólico diferente, do amigo de bar, do conhecido, do esposo, da esposa, do filho, das relações habitual, porque ele ocupa um lugar diferente em termos simbólicos na relação com o sujeito. E é nesse sentido que se constitui uma relação, um relacionamento diferente. E aqui a gente já entra na segunda função do terapeuta. Se há a função de espelho, quando o terapeuta se serve de espelho, há também a função de estabelecer no consultório um relacionamento diferente com o paciente, comparado com os relacionamentos que o paciente tem com outras pessoas no mundo. Porque é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o paciente, ao se relacionar com o terapeuta, ele se revela e de maneira ali miniaturizada, minimalista, ele está me dizendo na terapia como é que ele se relaciona com as outras pessoas, porque ali com o terapeuta, no relacionamento com o terapeuta, ele está de alguma forma apresentando, entregando boa parte daquilo que ele funciona fora do consultório e com outras pessoas em geral. Porque de alguma forma a gente traz parte daquilo que a gente é no mundo na hora da terapia. Então, e o terapeuta tem que estar atento não apenas para o discurso, mas como ele funciona com o terapeuta. Mas da mesma forma que existe isso, existe o contrário. A forma como o terapeuta estabelece o relacionamento com o paciente vai ter um ganho. Porque ele pode começar a se relacionar diferente com uma pessoa, que é o terapeuta, para a partir daí internalizar aquele modo de relacionar-se diferente e levar para o mundo. Vou ilustrar aqui com um exemplo bem simples. Eu me lembro de uma paciente minha que ela tinha muita baixa autoestima. A autoestima dela era muito comprometida. Então ela chegava aqui, ela já chegava pedindo desculpas. Se ela chegava um pouco atrasada, ela pedia desculpas. Se ela chegava antes, ela pedia desculpas por incomodar, por chegar antes e ficar aqui na recepção. Se ela chegava em cima do horário, ela pedia desculpas. Então não havia jeito, ela sempre estava pedindo desculpas. Ela chegava aqui, entrava aqui, oferecia água. Ela, eu tô com muita sede, você me desculpa eu incomodar, eu usar o copo. Então, sempre ela estava nesse discurso. E aí eu estabeleci um contrato com ela, dizendo, olha, aqui vamos tentar agora estabelecer um programa eu e você, para você não pedir desculpas para mim. E para você não ficar preocupada em me agradar. Para você dizer o que passa pela sua cabeça, para você dizer até o que lhe incomoda naquilo que eu falo. Porque se eu conseguir estabelecer um relacionamento com você diferente dos relacionamentos que você estabelece com outras pessoas, isso é, você funcionar comigo
de uma forma diferente, como você funciona com amigo, com família, com namorado, etc., você vai levar isso para o mundo. O psicoterapeuta, ele acaba participando da vida das pessoas, né? Ele acaba participando inevitavelmente. Eu tenho pacientes 10, 12, 13 anos sendo acompanhados por mim. Eu participo da vida. E é inevitável que eu aplauda as vitórias, que eu vibre com sucessos, que eu sofra também com algumas vidas, né? Empatia tem a ver com isso, né? Empatia, pato, sofrimento, empatia, né? Sofrer com, né? E simpatia, sofrer junto, né? Então, não a simpatia no sentido de estar carpindo todo o sofrimento, mas ser empático. Ser empático é um pouco de sofrer com aquelas... Participo das vidas. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele diz, eu estou separando do segundo casamento. E quando eu comecei a terapia com você, eu estava namorando a minha primeira esposa. Eu namorava, eu casei, eu separei, eu namorei outra pessoa, casei agora de novo e agora eu já estou separando do segundo. Aí ele arrematou dizendo, quer dizer, a minha relação com você enquanto terapeuta é mais longa do que qualquer casamento que eu já tive. Mas eu quero encerrar esse vídeo falando do ganho maior que se pode obter em psicoterapia. Em minha opinião, o ganho maior que se pode obter em psicoterapia é uma palavra muito pomposa, muito usada hoje em dia, ventilada a esmo, tá até um pouco aí usada demais, mas que cabe muito bem aqui, que se chama ressignificação. E o que é que eu quero dizer com isso? É que, de alguma sorte, o ganho maior que a gente pode obter em terapia é eu conseguir olhar para mim mesmo e para a minha história de uma forma diferente. Isso, para mim, é sensacional na psicoterapia. Pode parecer pouco, você que está me assistindo pode dizer, só isso? Você falou de outras coisas tão interessantes, autoestima, autoconhecimento, etc. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa quando você consegue olhar para você mesmo, olhar para a sua própria história, para a sua própria vida de uma forma diferente. Olhar com um ângulo diferente muda totalmente a forma do indivíduo se funcionar e do indivíduo ser no mundo. Parece muito diáfano, né? Parece muito sutil, parece muito abstrato, mas é algo que eu considero o mais importante benefício da psicoterapia. Por isso que os psicoterapeutas adoram voltar ao passado, né? Há uma crítica aí de voltar ao passado. Não voltar ao passado para ficar demais na infância, etc. Mas a infância constituiu o sujeito. Né? A formação do sujeito é muito importante. Foi constituindo o sujeito daquela forma. Então, voltar ao passado não é para ficar indo e ficando no passado. Voltar ao passado é para, visitando o passado, deixar o passado no passado. Conseguir se libertar do passado para viver o presente. Essa é a ideia da psicoterapia e olhar para si mesmo e olhar para a própria história de uma maneira diferente vale muito a pena e faz toda a diferença.